Boa noite a todos. Pauta da 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Sempeixe, a ser realizada no dia 23 de junho de 2025. Chamada e verificação de quórum. Arlindo Martins Florentino, Geraldo Eustáquio Nardi, João Deon Alves Couto, José da Purificação Vieira, Max Vinícius Ribeiro Carneiro, Nonato Charlen Mantena Norberto, Pedro Wagner Pereira, Reinaldo Pereira Viana, Romar Chaves Canazarte. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Sempeixe, declaro aberto o trabalho dessa reunião. Leitura da ata da 9ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Sempeixe, realizada no dia 9 de junho de 2025. Senhor presidente, a nossa assessora parlamentar, Renata, vai estar fazendo a leitura da ata. Ok, vereador. Ata da 9ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Sempeixe, realizada no dia 9 de junho de 2025. Aos 9 dias do mês de junho do ano de 2025, às 18 horas, reuniram-se no Salão Nobre da Câmara Municipal de Sempeixe, Minas Gerais, os vereadores em reunião ordinária, sob a presidência do vereador José da Purificação Vieira, que convidou os vereadores Reinaldo Pereira Viana, vice-presidente, e João Deon Alves Couto, primeiro secretário, para comporem a mesa diretora. Feita a chamada, foi registrada a presença de todos os vereadores: Arlindo Martins Florentino, Geraldo Eustáquio Nardi, Max Vinícius Ribeiro Carneiro, Nonato Charlen Mantena Norberto, Pedro Wagner Pereira e Romar Chaves Canazarte. Verificado o quórum nos termos regimentais, o presidente declarou aberta a reunião. Em seguida, foi realizada a leitura da ata da 8ª reunião ordinária, ocorrida no dia 26 de maio do ano em curso. Submetida em turno único de discussão, não houve objeções, que, colocada em turno único de votação, foi aprovada por unanimidade, sendo o resultado proclamado pelo presidente. Foi lido o convite na fase de correspondência e, logo após, distribuído e despachado os projetos para as comissões designadas. Projeto de resolução número 2 de 2025, que dispõe sobre a criação, a estrutura e o funcionamento da ouvidoria parlamentar da Câmara Municipal de Sempeixe. Projeto de resolução número 3, que regulamenta a Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, instituindo o Serviço de Informação ao Cidadão, que é o SIC, na Câmara Municipal de Sempeixe, e da outras providências. E o projeto de resolução número 4, de 2025, que regulamenta a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei Federal número 13.709, de 2018, no âmbito da Câmara Municipal de Sempeixe. Na sequência, foi lido o requerimento de número 1 de 2025, de autoria do vereador Pedro Wagner Pereira, que solicita informações ao Executivo Municipal relativas ao atendimento médico pediátrico no município, com os seguintes questionamentos. O pagamento ao médico pediatra é realizado por consulta, carga horária fixa ou outro critério? O profissional recebe normalmente nos dias em que não comparece para o atendimento, independentemente do motivo da ausência? Encaminhar cópia integral do contrato ou termo de prestação de serviço firmado com o profissional e informar sobre a possibilidade de ampliação do número de fichas de atendimento de 15 para, no mínimo, 20, considerando o aumento da demanda por viroses e doenças respiratórias comuns na infância durante o período de frio. Submetido em turno único de discussão, o vereador proponente utilizou a palavra para fornecer esclarecimentos adicionais. Superada a fase, o requerimento foi posto em votação única, sendo aprovada por unanimidade e o resultado proclamado pelo presidente. Prosseguindo, foram apresentadas as seguintes indicações. Número 94. Execução de obras de contenção muros de arrimo nos seguintes locais: na Volta da Coruja, no córrego próximo à fazenda do senhor Máximo Carneiro, no córrego próximo à residência do senhor Moisés Teixeira,
no córrego após a igrejinha, em direção à fazenda do senhor Tão de Dico, e na localidade do Savinho, todas em direção à comunidade de Córrego das Almas. Número 95, criação e implementação do projeto Forró da Terceira Idade, com programação periódica e contratação em sistema de rodízio de DJs, cantores e grupos culturais, sendo as duas de autoria do vereador Pedro Wagner Pereira. Número 96, instalação dos equipamentos de ginástica ao ar livre, já disponíveis na comunidade de São Vitorino, zona rural, bem como estudo de viabilidade para a implantação de ponto de acesso à internet via antena ou outra tecnologia, de autoria do vereador Arlindo Martins Florentino. 97. Que o Executivo Municipal adote as medidas cabíveis e necessárias a fim de assegurar o pagamento das horas extraordinárias de trabalho efetivamente prestadas pelos servidores públicos municipais que excederem a jornada regular de seus cargos. Número 98, levantamento técnico e execução de obra de construção de muros de arrimo na rua José Ribeiro Ferreira, nas proximidades da casa do senhor Mateus, e rua Emanuel Francisco do Carmo, próxima à residência do senhor Gil Kleber, sendo as duas últimas de autoria do vereador João Deon Alves Couto. Todas as indicações foram submetidas em turno único de discussão que, sem objeções, foram submetidas em turno único de votação, as quais foram aprovadas por unanimidade e proclamadas pelo presidente. Antes do encerramento, foi lida uma mensagem alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Nada mais, havendo a tratar e confirmada a presença de todos os vereadores na chamada final, o presidente deu por encerrada a reunião, que lavrada, lida e aprovada a presente ata, segue assinada pelos membros da mesa diretora e pelos vereadores presentes. A ata está em discussão. Vou colocar em votação. Quem for favorável, permaneça como estão. Declaro aprovado a ata. Leitura de correspondência. Temos um convite aqui da festa de junina da Escola Joaquim Vitor do Couto, juntamente com a Escola Olendina Miranda Paiva, que é o CEMEI, convidando os senhores para a festa junina a ocorrer no dia 28/6/2025, neste sábado. E também gostaríamos de reiterar aqui com os senhores, a pedido do padre Juquinha, sobre a reunião de amanhã, agendada para o dia 24 de junho, amanhã, terça-feira, às 19 horas, com o grupo de reflexão da Paróquia São Sebastião, representantes municipais e demais autoridades, para dar continuidade ao debate sobre o tema fraternidade e ecologia integral. Não tem mais, acabou não. O local vai ser na Escola Olendina Miranda Paiva. E outra também é uma correspondência que veio aqui encaminhado pelo deputado estadual Celinho Sintrocel, no qual vem convidando os senhores para uma audiência pública sobre a BR-381, que vai ocorrer no dia 25 de junho, quarta-feira agora, e vai ser lá na Assembleia Legislativa. Ocorrerá às 16 horas, 25 de junho, quarta-feira, às 16 horas, na Assembleia Legislativa. São essas correspondências, senhor presidente. Leitura de indicação. Indicação 099/2025, de autoria do vereador Max Vinícius Ribeiro Carneiro. Indica o Executivo Municipal que sejam implantados corrimões de proteção nas seguintes vias públicas com forte declividade no município de Sem Peixe. 1. Rua Nossa Senhora das Graças. 2. Rua Padre Antônio. 3. Rua José Leôncio Carneiro, lateral do cemitério. Rua Joaquim Barreto. Rua João Tavares de Paiva. Indicação número 100, 2025,
de autoria do vereador Max Vinícius Ribeiro Carneiro. Indica o Executivo Municipal a criação de uma área segura e sinalizada para estacionamento dos pais na escola Olendina Miranda Paiva, o CEMEI, para embarque e desembarque dos seus filhos. Indicação no 101 de 2025, de autoria do vereador Max Vinícius Ribeiro Carneiro. Indica o Executivo Municipal a necessidade de implantação de redutor de velocidades na rua Francisco Manuel do Carmo, situada no bairro Boa Esperança. Indicação número 102 de 2025, de autoria do vereador Pedro Wagner Pereira. Indica o Executivo Municipal a implantação de uma usina de reciclagem de resíduos sólidos urbanos nesse município. Indicação número 103 de 2025, de autoria do vereador Pedro Wagner Pereira. Indica o Executivo Municipal a necessidade da disponibilização de um veículo exclusivo para os transportes de doadores de sangue do município de Sempeixe até a unidade do Hemominas em Ponte Nova. Senhor presidente, são essas as indicações. As indicações estão em discussão. Senhor presidente, pela ordem. Está com a palavra o vereador Pedrinho. Eu vou fazer uma explicação aqui sobre essa indicação aí do veículo que eu estou cobrando aí para estar levando os doadores de sangue, né, até o Hemominas, em Ponte Nova. É que ano passado eu até fiz esse pedido e agora eu venho reforçar novamente. É porque várias pessoas que vão doar sangue estão reclamando, porque às vezes eles vão no carro da saúde que leva outros pacientes para consultar. Às vezes vão no ônibus, às vezes vão de van, e 10 e pouco eles terminam de doar o sangue lá. E tem que ficar esperando as consultas para vir embora. Então o carro acaba saindo lá muito tarde, né? Sai 1 hora, 2 horas, até eu mesmo sou doador de sangue também, já aconteceu isso comigo. E às vezes tem pessoas que deixam criança em casa, tem outros compromissos. E essas pessoas que estão doando sangue, eu só tenho para parabenizar elas, né, porque estão fazendo uma boa causa, né, uma grande caridade. Então, que consiga aí, não um veículo para estar levando eles, mas que consigam um veículo separado, né, não é um carro para os doadores de sangue, mas que consiga um carro separado, pode ser qualquer carro, para estar levando eles, específico para isso, só para fazer essa doação de sangue e retornando rápido para o seu local. Muito obrigado, isso aí. As indicações continuam em discussão. Vou colher a votação. Como vota o novo vereador Reinaldo? A favor. Como vota o novo vereador Taquinho? A favor. Como vota o novo vereador Nonato? A favor. Como vota o novo vereador Romaca Nazarte? A favor. Como vota o novo vereador Vinícius? A favor. Como vota o novo vereador Pedrinho? A favor. Como vota o novo vereador Arlindo? A favor. Como vota o novo vereador Deon? A favor. Declaro aprovadas as indicações. Leitura de parecer. Boa noite, senhores. Boa noite. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Resolução 002 de 2025, que dispõe sobre a criação e estrutura e o funcionamento da Ouvidoria Parlamentar da Câmara Municipal de Sempeixe. O projeto de resolução em análise tem por objetivo criar e estruturar, na sua organização administrativa, a ouvidoria legislativa do município de Sempeixe, visando atender, assim, as disposições da Lei Federal número 13.460, de 2017, que estabelece normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela administração pública, em especial no seu capítulo 4, que trata especificamente sobre as ouvidorias.
O projeto versa sobre matéria de competência da mesa diretora da Câmara de Vereadores. Assim, não há óbice quanto à iniciativa. O projeto de lei em análise atende aos parâmetros de juridicidade, sendo convergente com o ordenamento jurídico vigente e compatível com os princípios jurídicos administrativos, sendo pautados pelos princípios da ética e da transparência, cabendo ao órgão público registrar e dar o tratamento adequado às sugestões, críticas, reclamações, denúncias, elogios e pedidos de informação sobre as atividades da Câmara Municipal de Sem-Peixe. Diante do exposto e por tudo que consta nos autos, fazemos coro ao desejo dos vereadores autores e opinamos a favor da aprovação do projeto de resolução 002 de 2025. Sem-Peixe, 9 de junho de 2025, João Deon Alves Couto, Geraldo Eustáquio Nardi, Max Vinícius Ribeiro Carneiro. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. A ouvidoria do Legislativo Municipal já configura como uma obrigatoriedade com o propósito de promover um canal de comunicação entre o cidadão e a Câmara, com a missão de compartilhar, entre outros objetivos, as informações do Legislativo sem-peixeando, colaborando para a transparência das ações e para a formação de uma cultura de respeito aos direitos humanos que promova a cidadania e a democracia. Diante o exposto, fazemos coro ao desejo dos vereadores e opinamos a favor da aprovação do projeto de resolução 002 de 2025. Pedro Wagner Pereira, Romar Chaves Canazarte e Geraldo Eustáquio Nardi. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Redação. Projeto de resolução 003 de 2025, que regulamenta a Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, instituindo o Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC, na Câmara Municipal de Sem-Peixe, dá outras providências. O projeto de resolução em análise tem o objetivo de criar e regulamentar o Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Sem-Peixe, de acordo com o artigo 9º da Lei Federal 12.527, de 18 de fevereiro de 2011. O projeto versa sobre matéria de competência da mesa diretora da Câmara dos Vereadores. De igual modo, não foram detectados vícios de técnica legislativa, sendo a redação coerente, impessoal e objetiva, além de condizente com as disposições da Lei Complementar 95 de 1998 e respectivo decreto regulamentar de número 9.191 de 2017, aplicáveis no caso de inexistência de norma municipal de regência. Diante o exposto e por tudo mais que consta nos autos, fazemos coro ao desejo dos vereadores e opinamos a favor da aprovação do projeto de resolução número 3 de 2025. Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania. O Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, é um canal fundamental para exercer o direito constitucional ao acesso à informação, estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, Lei Federal número 12.527, de 2011. A Lei de Acesso à Informação, em seu artigo 5º, garante que todos têm direito a receber informações de interesse particular, coletivo ou geral dos órgãos públicos. O SIC permite que qualquer pessoa física ou jurídica solicite informação
à Câmara Municipal, sem precisar justificar o pedido. O direito ao acesso à informação é um direito fundamental consagrado na Constituição Federal. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Também está previsto no artigo 11 do Decreto 7.724 de 2012, qualquer pessoa natural ou jurídica poderá formular pedido de acesso à informação. Dessa forma, o presente projeto de resolução garante ao cidadão sempeixiano o direito à informação, fazendo assim que se cumpra as primazias da Constituição da República, no que tange o direito de informação ao cidadão. Diante do exposto, fazemos coro ao desejo dos vereadores e opinamos a favor da aprovação do projeto de resolução 003 de 2025. Pedro Wagner Pereira, Romar Chaves Canazarte e Geraldo Eustáquio Nardi. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, projeto de resolução 004 de 2025, que regulamenta a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei Federal 13.709 de 2018, no âmbito da Câmara Municipal de Sempeixe. O projeto de resolução em análise tem por objetivo implementar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, dispondo de princípios e mecanismos, procedimentos com relação ao tratamento dos dados pessoais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. O projeto versa sobre matéria de competência da mesa diretora da Câmara dos Vereadores. Assim, não há óbice quanto à sua iniciativa. O projeto protocolado pelo Legislativo, diante da formalidade técnica e legislativa, atende o artigo 3º e 6º da Lei Complementar 95 de 98. Portanto, uma vez atendidos os preceitos constitucionais e legais, não há nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade no projeto, atendendo igualmente aos parâmetros de juridicidade e boa técnica legislativa. Diante ao exposto e por tudo o que mais consta nos autos, fazemos coro ao desejo dos vereadores autores e opinamos a favor da aprovação do projeto de resolução 004 de 2025. João Deon Alves Couto, Geraldo Eustáquio Nardi e Max Vinícius Carneiro. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 009 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2026 e da outras providências. Ressaltamos que não existe vício de iniciativa, visto que cabe ao Poder Executivo Municipal a iniciativa da Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme se extrai do artigo 165 da Constituição Federal. De igual modo, não foram detectados vícios de técnicas legislativas, sendo a redação coerente, impessoal e objetiva, além de condizente com as disposições da Lei Complementar 95 de 1998 e respectivo decreto regulamentador número 9.191 de 2017, aplicáveis no caso de inexistência de norma municipal de regência. Quanto aos aspectos de constitucionalidade e legalidade, é bom ressaltar que se trata de norma atinente ao direito financeiro, cujas diretrizes se encontram delineadas na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal.
Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, fazemos coro ao desejo do prefeito e opinamos a favor da aprovação do projeto de lei número 009 de 2025. João Deon Alves Couto, Geraldo Eustáquio Nardi, Max Vinícius Ribeiro Carneiro. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Foi apresentado o respectivo dossiê, no qual se inserem o projeto de lei e a respectiva mensagem de justificativa, ambos de autoria do Poder Executivo Municipal, acompanhados do anexo de metas fiscais. Quanto aos aspectos de constitucionalidade e legalidade, é bom ressaltar que se trata de norma atinente ao direito financeiro, cujas diretrizes se encontram delineadas na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Neste contexto, o projeto de lei em análise atende os requisitos elencados no artigo 4º da citada lei, dispondo satisfatoriamente acerca do equilíbrio entre receitas e despesas públicas, dos critérios para limitação de empenho e endividamento, do controle de custos, da avaliação de programas, entre outros elementos elencados pela lei federal como de observância obrigatória. Também consta o necessário, que é o anexo de metas fiscais. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é elaborada anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano. Em análise ao projeto apresentado e em consonância com as metas fiscais apresentadas, decidem por exarar parecer favorável ao projeto de lei número 009 de 2025, remetendo ao plenário desta Casa para sua deliberação e possível aprovação, já que se encontra em total viabilidade, constitucionalidade e amparo legal. Sem peixe, 23 de junho de 2025, Geraldo Eustáquio Nardi, Reinaldo Pereira Viana e Arlindo Martins Florentino. Passamos agora ao primeiro turno de discussão do projeto de resolução 002/2025, que dispõe sobre a criação da estrutura e funcionamento da ouvidoria parlamentar da Câmara Municipal de Sem Peixe. O projeto está em discussão. Vou colher a votação. Como voto o novo vereador Reinaldo? A favor. Como voto o novo vereador Taquinho? A favor. Como voto o novo vereador Nonato? A favor. Como voto o novo vereador Romar? A favor. Como voto o novo vereador Vinícius? A favor. Como voto o novo vereador Pedrinho? A favor. Como voto o novo vereador Arlindo? A favor. Como voto o novo vereador João Deon? A favor. Declaro aprovado o projeto de resolução 002/2025. Passaremos agora à discussão no primeiro turno do projeto de resolução 003/2025, que regulamenta a Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, que institui o Serviço de Informação Cidadão SIC na Câmara Municipal de Sem Peixe e da outras providências. O projeto está em discussão. Vou colher a votação. Como voto o novo vereador Reinaldo? A favor. Como voto o novo vereador Taquinho? A favor. Como voto o novo vereador Nonato? A favor. Como voto o novo vereador Romar? A favor. Como voto o novo vereador Vinícius? A favor. Como voto o novo vereador Pedrinho? A favor. Como voto o novo vereador Arlindo? A favor. Como voto o novo vereador João Deon? A favor. Declaro aprovado o projeto número 003/2025. Saímos agora ao primeiro turno de discussão do projeto de resolução 004/2025, que regulamenta a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais,
Lei Federal 13.719/18, no âmbito da Câmara Municipal de Sem Peixe. O projeto está em discussão. Vou colher a votação. Como voto o nobre vereador Reinaldo? A favor. Como voto o nobre vereador Taquim? A favor. Como voto o nobre vereador Nonato? A favor. Como voto o nobre vereador Romar? A favor. Como voto o nobre vereador Vinícius? A favor. Como voto o nobre vereador Pedrinho? A favor. Como voto o nobre vereador Arlindo? A favor. Como voto o nobre vereador João Deon? A favor. Declaro aprovado o projeto de resolução 004/2025. Passamos agora à discussão do projeto número 009/2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 2026 e da outras providências. O projeto está em discussão. Vou colher a votação. Como voto o nobre vereador Reinaldo? A favor. Como voto o nobre vereador Taquinho? A favor. Como voto o nobre vereador Nonato? A favor. Como voto o nobre vereador Romar? A favor. Como voto o nobre vereador Vinícius? A favor. Como voto o nobre vereador Pedrinho? A favor. Como voto o nobre vereador Arlindo? A favor. Como voto o nobre vereador João Deon? A favor. Declaro aprovado o projeto 009/2025. Senhor presidente, pela ordem, Pois não, vereador? eu queria que o senhor consultasse o plenário, senhor presidente, para a gente estar votando esses 4 projetos, essas 3 resoluções e o projeto que foi votado hoje em primeiro turno, se a gente poderia votar eles em segundo turno hoje, pedindo a dispensa de prazo regulamentar. Há sobre a mesa um requerimento verbal do nobre vereador Taquinho sobre dispensa de prazo dos 4 projetos que acabamos de votar. Eu vou 002/2025, 003/2025, 004/2025 e 009/2025. Eu vou consultar o plenário. Obrigado, presidente. Quem for favorável, permanece como estão. Declaro aprovado o requerimento do nobre vereador Taquinho. Passaremos ao segundo turno de discussão do projeto de resolução 002 de 2025. O projeto está em discussão. Vou colher a votação. Como voto o nobre vereador Reinaldo? A favor. Como voto o nobre vereador Taquinho? A favor. Como voto o nobre vereador Nonato? A favor. Como voto o nobre vereador Romar? A favor. Como voto o nobre vereador Vinícius? A favor. Como voto o nobre vereador Pedrinho? A favor. Como voto o nobre vereador Arlindo? A favor. Como vota o nobre vereador João Deon? A favor. Declaro aprovado o projeto em segundo turno 002/2025. Faremos a discussão do projeto de resolução 003/2025. O projeto está em discussão. Vou colher a votação. Como voto o nobre vereador Reinaldo? A favor. Como voto o nobre vereador Taquinho? A favor. Como voto o nobre vereador Nonato? A favor. Como voto o nobre vereador Romar? A favor. Como voto o nobre vereador Vinícius? A favor. Como voto o nobre vereador Pedrinho? A favor. Como voto o nobre vereador Arlindo? A favor. Como voto o nobre vereador João Deon? A favor. Declaro aprovado o projeto de resolução 003/2025, segundo turno. Passaremos agora à discussão do projeto de resolução 004/2025, segundo turno. O projeto está em discussão. Vou colher a votação. Como voto o nobre vereador Reinaldo? A favor. Como voto o nobre vereador Taquim? A favor. Como voto o nobre vereador Nonato? A favor. Como voto o nobre vereador Romar? A favor. Como voto o nobre vereador Vinícius? A favor. Como voto o nobre vereador Pedrinho? A favor. Como voto o nobre vereador Arlindo? A favor. Como voto o nobre vereador João Deon? A favor. Declaro aprovado o projeto no segundo turno 004/2025.
Passaremos agora à votação do projeto 009-2025, em segundo turno. O projeto está em discussão. Vou colher a votação. Como voto no vereador Reinaldo? A favor. Como voto no vereador Taquim? A favor. Como voto no vereador Nonato? A favor. Como voto no vereador Romar? A favor. Como voto no vereador Vinícius? A favor. Como voto no vereador Pedrinho? A favor. Como voto no vereador Arlindo? A favor. Como voto no vereador João Deon? A favor. Declaro aprovado um segundo turno o projeto 009-2025. Mensagem. Neste mês de junho, destacam-se duas importantes campanhas de saúde. O Junho Vermelho, que incentiva doação de sangue, e o Junho Laranja, que promove a prevenção e o diagnóstico precoce da anemia e da leucemia. Ambas reforçam a importância da solidariedade, do cuidado com a vida e da conscientização sobre doenças que afetam milhões de brasileiros. A Câmara Municipal de Sem-Peixe acompanha e adota essa prevenção junto ao mês de Junho Vermelho e Laranja. Senhor presidente, pela ordem, em nome da mesa e dos demais vereadores, gostaria de agradecer a presença do senhor Tatá de Caxambu, ex-prefeito da cidade de Rio Piracicaba, o Agesso, motorista da saúde, sempre presente com a gente aí, ao Santo, irmão do Arlindo, do vereador Arlindo, e ao Zé Carlos também, do Jornal Hora Certa aí. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença. Sejam bem-vindos. Chamada final. Arlindo Martins Florentino, Geraldo Eustáquio Nardi, João Deon Alves Couto, José da Purificação Vieira, Max Vinícius Ribeiro Carneiro, Nonato Charles Mantena Noberto, Pedro Wagner Pereira, Reinaldo Pereira Viana, Romar Chaves Canazarte. Sobre a proteção de Deus em nome do povo de Sem-Peixe, declaro encerrado o trabalho dessa reunião.